Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 25 de junho. Você vai ver nessa edição que nos Estados Unidos continuam as buscas por desaparecidos depois do desabamento de um prédio na Flórida. Na Etiópia, um atentado terrorista deixou mais de 60 mortos. A gente vai mostrar que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para barrar a convocação de governadores da CPI da pandemia. E você vai ver também, você vai descobrir quanto que vale o ouro olímpico. A CPI da Covid no Senado ouviu ontem pesquisadores que criticaram a forma como o país tem enfrentado a pandemia. Eles alegaram que mais de 100 mil vidas poderiam ter sido poupadas se houvesse vacinas e políticas públicas. Mas antes dos convidados falarem, houve reação dos senadores ao pronunciamento do ministro Onyx Lorenzoni, que negou irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. A discussão sobre o contrato da Covaxin ocupou boa parte da reunião. Os senadores de oposição reagiram ao pronunciamento de Onyx Lorenzoni, que negou as denúncias feitas pelo deputado federal Luiz Miranda. O deputado foi a público dizer que apresentou provas ao presidente Jair Bolsonaro de que havia fraude no contrato de compra da vacina indiana. O governo federal convocou a imprensa e o secretário-geral da Presidência da República, ministro Onyx Lorenzoni, negou veementemente as alegações feitas por Miranda. Anunciou ainda uma investigação contra o parlamentar e o irmão, que é servidor público. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, defendeu que o ministro seja convocado para depor na CPI da pandemia, afirmou que Onyx cometeu o crime e que, se continuar, poderá ter a prisão requisitada pela CPI. Fez uma despudorada coação de duas testemunhas e, consequentemente, desta comissão parlamentar de inquérito. Além de uma intromissão indevida em uma investigação de um outro poder, ele comete um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha e de dificuldade ao avanço da investigação. Senhor presidente, eu queria fazer algumas ponderações, tendo em vista as afirmações feitas pelo relator, o senador Renan Calheiros. Já que nós vamos ouvir aqui o deputado e o irmão, que deverá trazer informações referente ao que a CPI, a comissão e todos nós queremos investigar e esclarecer, que esse requerimento de convocação do ministro Onyx pudesse ser apreciado após ouvido esses depoimentos. Isso na próxima segunda ou terça-feira, não tem nenhuma dificuldade para que o ministro possa trazer aqui as suas explicações e a visão do governo em relação ao que se quer investigar, que é esse contrato com a Bharat Biotech. Nesta sexta-feira, a CPI da pandemia ouvirá os irmãos Miranda para falar sobre o contrato de compra da vacina Covaxin a partir das 14h. O deputado federal Luiz Miranda é irmão do chefe do Departamento de Importação de Logística do Ministério da Saúde e pediu à CPI da pandemia para depor junto com o irmão. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, disse que pediu à Polícia Federal segurança permanente aos irmãos para garantir a integridade física deles e que solicitou à polícia informações para saber se as denúncias feitas pelo parlamentar ao presidente da República foram apuradas. Na reunião desta quinta-feira, 2 médicos pesquisadores da Covid-19 foram ouvidos. Ambos defenderam que vidas poderiam ter sido salvas se mais vacinas tivessem sido compradas com maior antecedência. Pedro Halal apresentou o estudo informando que 4 de cada 5 mortes poderiam ter sido evitadas. O Brasil é um dos piores países do mundo na resposta à Covid-19. Não há outra justificativa que não a postura anti-ciência adotada no país. Investir na aquisição da imunidade de rebanho foi uma estratégia inicialmente equivocada, mas que a Suécia adotou no começo da pandemia, então apenas equivocada, mas depois de um certo tempo se torna uma estratégia repugnante, com toda a evidência científica apontando que a imunidade de rebanho por infecção natural não era atingível para a Covid-19. 4 de cada 5 mortes não teriam ocorrido se estivéssemos na média mundial e entre 95 e 145 mil mortes foram causadas pela demora em comprar as vacinas. Já a médica Jurema Werneck disse que mais de 100 mil vidas poderiam ter sido poupadas. Antes da vacina, o que a gente diz é que havia outras medidas que poderiam e deveriam ter sido adotadas e essas, se fossem adotadas, salvariam vidas.
É esse o cálculo. Quando a gente fala dos 305 mil mortes em excesso, a gente está considerando, inclusive, que algumas delas, que aquele número já está beneficiado pelo fato de que parte da sociedade levou a sério as recomendações, que parte da sociedade fez o que devia. Muitas e muitos de nós seguimos a recomendação de evitar a transmissão. Aqueles que puderam, evidentemente, né? Aqueles que puderam usar máscaras de qualidade, aqueles que puderam ficar em casa, aqueles que tiveram consciência e não fizeram aglomerações. Isso já, mesmo assim, nós chegamos a 305 mil mortes em excesso e 120 mil que poderiam ter sido evitadas. Se a gente conseguisse implementar as medidas de forma consistente, isso não teria acontecido. A pesquisadora defendeu que haja responsabilização pelos danos causados à população durante a pandemia e sugeriu a criação de uma frente parlamentar de enfrentamento à Covid, liderada pelo Senado. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para suspender a convocação de governadores pela CPI da Covid. O julgamento acontece em plenário virtual, no qual os ministros inserem os votos em sistema eletrônico e começou na madrugada desta quinta-feira. O prazo para a apresentação dos votos acaba às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Em 26 de maio, a CPI aprovou a convocação de 9 governadores. 2 dias depois, cerca de 20 governadores acionaram o Supremo contra a decisão. O grupo argumentou que a convocação fere o princípio da separação de poderes e representa intervenção federal não prevista na Constituição. Ao analisar o caso, a ministra Rosa Weber suspendeu a convocação, decidindo que eles podem ser convidados a comparecer de forma voluntária. Agora, o plenário julga se mantém ou derruba a decisão. Nos votos já apresentados, além de tratar da questão dos governadores, alguns ministros também sinalizaram que a comissão não tem poderes. Nos votos, a maioria dos ministros do STF seguiu o entendimento de Rosa Weber. Os governadores podem comparecer à CPI se forem convidados, mas não podem ser convocados porque isso representa interferência. Rosa Weber frisou ainda que, não havendo norma constitucional que autorize a convocação dos governadores, o Congresso não pode impor a eles o dever de prestar esclarecimentos por convocação compulsória. O voto da relatora foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Carmen Lúcia. Ao longo do julgamento, os ministros também expressaram seus posicionamentos sobre a competência de uma CPI convocar o presidente da República para depor. A possibilidade chegou a ser levantada pelo relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, em relação ao presidente Bolsonaro. Nesse ponto, a relatora Rosa Weber afirmou que as CPIs não têm poder de convocar qualquer pessoa a depor, sob qualquer circunstância. Nesse contexto, ressaltou que uma das limitações é em relação ao presidente da República. A ministra entende que o presidente não é obrigado a testemunhar diante de comissões do Congresso. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, estendeu a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro a todos os processos do ex-presidente Lula julgados pelo magistrado. Com a decisão, os processos do sítio de Atibaia e sobre o Instituto Lula voltam, a partir de agora, a estaca zero. Sérgio Moro foi considerado suspeito pela segunda turma do STF no caso do apartamento triplex do Guarujá, pelo qual o ex-presidente foi condenado e preso. A decisão da segunda turma foi confirmada na quarta pelo plenário do Supremo por 7 votos a favor e 4 contrários. Lembrando que o ex-presidente Lula cogita disputar novamente a presidência nas eleições de 2022. O presidente Jair Bolsonaro foi ontem ao Rio Grande do Norte, liberou verbas para a construção de uma barragem e assinou a ordem para início da barragem do Apodi. Quando tudo ficar pronto, o Rio Grande do Norte vai ser o estado com o maior nível de abastecimento com as águas do Rio São Francisco. Em Jurucutu, o governo liberou mais de 38 milhões de reais para a conclusão da barragem Oiticica, um projeto que vai elevar a produção e a economia da região. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, lembrou para espanto de muitas pessoas quando foram iniciadas as obras. Em 1952,
quando o presidente da República ainda era Getúlio Vargas, há quase 70 anos. Era um cadáver insepulto, era uma das milhares de obras que estavam paralisadas por esse país. Quando ficar pronta, ainda este ano, 250 mil habitantes das regiões de Seridó, do Vale do Açu e do centro do Rio Grande do Norte deverão ter água. Abastecimento que será garantido pelas águas do Eixo Norte e do projeto de integração do Rio São Francisco. Temos uma terra abençoada. Até aqui, onde pouco chove, com obras, com trabalho e com honestidade, nós faremos com que a região produza muito mais. A nossa terra é abençoada, de norte a sul, de leste a oeste. A comitiva presidencial também foi ao município de Pau dos Ferros, onde o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou a ampliação do sinal de internet na região e garantiu. E até o final do seu mandato, ninguém, nenhum brasileiro sequer, seja no Rio Grande do Norte, na Amazônia ou no Sul, não ficará sem internet, porque o presidente foi eleito por internet e quer que dê a internet para todos os brasileiros. Em Pau dos Ferros, o presidente Jair Bolsonaro assinou a ordem de serviço para o início das obras do ramal do Apodi, que também usará as águas do Velho Chico. Quando ficar pronto daqui a 4 anos, deverá atender 750 mil pessoas. Nós vamos começar uma obra que começa em Cajazeiras, na Paraíba, passa pelo Ceará, ingressa aqui em Major Salles, vai até o reservatório Angicos, depois a Pau dos Ferros, em seguida a Apodi, depois pereniza o rio Apodi até Mossoró e resolve de uma vez por todas a situação de água tratada para 34 municípios do Rio Grande do Norte, 10 na Paraíba, 10 no Ceará. Nós respeitamos vocês, respeitamos cada centavo que vocês arrecadam. E essas obras, ora anunciadas pelo Marinho, serão concluídas. Temos recursos para tal e vamos cumprir essa missão. Um ataque a um mercado na Etiópia matou 64 pessoas e deixou outras 180 feridas. O ataque aéreo ocorreu na localidade de Togoga, na região do Tigré. A ONU, assim como os Estados Unidos e a União Europeia, condenaram o atentado e pediram uma investigação rápida do caso. O número de mortos foi elaborado com informações reunidas por líderes locais e pela população de Togoga. A administração regional foi estabelecida pelo governo federal em Addis Abeba após uma operação militar em novembro passado contra as autoridades regionais dissidentes da Frente de Libertação Popular de Tigré. A operação se transformou em um conflito que já dura mais de 7 meses, marcados por inúmeros relatos de abusos contra a população civil. O ataque ao mercado ocorreu um dia depois das eleições nacionais, que não foram realizadas no Tigré. Um abrigo improvisado da Cruz Vermelha virou ponto de referência para familiares de desaparecidos e moradores do prédio de 12 andares que desabou parcialmente ontem na Flórida, nos Estados Unidos. Até o momento, as autoridades confirmaram que uma pessoa morreu e 99 estão desaparecidas. Pessoas que estavam no local no momento da tragédia contaram detalhes do episódio. Eu estava dormindo em sono profundo. Ouvi um estrondo e pensei que era um raio, mas continuou por algo entre 15 e 20 minutos. Parentes dos 99 desaparecidos no desabamento também buscaram um abrigo para tentar conseguir informações sobre possíveis resgatados. Nada bom, mas estamos esperançosos de que vamos encontrá-la. Disseram que os detetives mencionaram que havia 3 pessoas mortas no momento que foram relatadas, e ela não é uma delas. Então esperamos que ela esteja em um dos hospitais, só não sabemos quando vamos ouvir essa informação. As autoridades confirmaram pelo menos uma morte até o momento. Os bombeiros e as unidades caninas seguem trabalhando nos escombros e uma coletiva de imprensa está prevista para amanhã de sexta-feira.
A Caixa Econômica Federal paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em julho. O saque está previsto para o dia 12 do mês que vem. Também recebem a terceira parcela do auxílio nesta sexta-feira os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e têm o NIS com final 7. Hoje em Ilhéus, na Bahia, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima pode chegar a 27 graus. Não tem previsão de chuva, mas o sol aparece na região entre nuvens. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil. Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade associadas a um ciclone extratropical já vão ter se afastado para alto mar, mas a circulação de ventos mantém o tempo instável em parte da região sul do país. Por isso, ainda pode chover a qualquer hora com moderada a forte intensidade, especialmente entre o norte gaúcho e o extremo sul catarinense. Na região de Florianópolis e no sul e leste do Paraná, a expectativa ainda é de períodos de sol, com pancadas de chuva isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. No centro-sul gaúcho, o sol já volta a aparecer, mas a influência de uma massa de ar frio de origem polar deixa as temperaturas baixas, principalmente pela manhã. A tendência também é de ar seco, mas com elevação significativa nas temperaturas, desde o norte do Paraná, passando pela região sudeste, em grande parte do interior do Nordeste e desde o centro-oeste até os estados do Acre e Rondônia. Por causa da infiltração marítima, ainda chove de forma passageira na região de El Salvador, em Aracaju e também sobre as capitais João Pessoa e Natal. Entre Recife e Maceió, o tempo permanece mais instável, com chuva moderada desde cedo. As pancadas serão persistentes na costa norte do Nordeste e também no extremo norte do Brasil, onde deve chover principalmente no fim do dia, com risco de alguns temporais. Por causa do ar seco persistente, a situação é de alerta para queimadas, principalmente em áreas do interior do Nordeste, em parte do centro-oeste de Minas, noroeste de São Paulo, em todo o centro-oeste, até a região de Rio Branco e também do estado de Rondônia. O dia vai começar com 12 graus em Porto Alegre, máxima de apenas 19, em Salvador, mínima de 21, máxima de 28 graus. Depois do intervalo tem os dados da Covid, a vacinação no país e o Comitê Olímpico Brasileiro anunciou as premiações para quem receber medalha nos Jogos do Japão. Até já! O Brasil se aproxima de 510 mil mortes por Covid, mas a média móvel de óbitos registra a tendência de estabilidade. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 2.032 mortes pela Covid-19. O total é de 509.141 vítimas da doença. Também foram confirmados mais 73.602 novos casos de um dia para o outro. São mais de 18.243.000 infecções desde o início da pandemia. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a média móvel de novas mortes no país é de 1.877 vítimas por dia. É uma leve queda depois de quase 2 semanas, acima de 1.900 óbitos. Já a média móvel de casos, que está em 77.265 confirmações diárias, ainda indica tendência de alta, com um aumento de 17% em relação aos diagnósticos registrados na média há 2 semanas. Analisando agora a evolução da pandemia por regiões, podemos perceber que 3 estados registram alta nas mortes: Minas Gerais, Paraná e Tocantins. Em estabilidade estão 13 estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 11 unidades da federação registram queda: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Agora de manhã chegam ao Brasil 3 milhões de doses da vacina contra a Covid da Janssen, da farmacêutica Johnson & Johnson, doadas pelos Estados Unidos. O Brasil já aplicou mais de 94 milhões e 322 mil doses de vacinas contra a Covid.
Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 69 milhões e 113 mil brasileiros tomaram a primeira dose. Isso equivale a 32,6% da população. Mais de 25 milhões e 208 mil pessoas, ou 11,9% da população, receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas 1 milhão e 586 mil doses de vacinas. Os estados que mais imunizaram a população proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e agora São Paulo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um acordo com um grupo de senadores republicanos e democratas para um plano de investimento com a meta de criar milhões de empregos. Depois de 2 meses de negociações entre a Casa Branca e o Congresso, o presidente americano Joe Biden anunciou um acordo com um grupo de senadores republicanos e democratas sobre o plano de investimento em infraestrutura. Tivemos uma reunião muito boa e temos um acordo. É muito importante. Todos concordamos que nenhum de nós conseguiu tudo o que queríamos. Eu claramente não consegui tudo o que queria. Eles deram mais do que eu acho que talvez estivessem inclinados a conceder em um primeiro momento. De acordo com a imprensa americana, esse plano inclui mais de 550 bilhões de dólares em novas despesas, além da realocação de outros recursos, por um valor total de cerca de 950 bilhões. Embora represente um grande avanço, este acordo não marca o fim das discussões. Biden havia proposto no final de março investir cerca de 2 trilhões de dólares em infraestruturas ao longo de 8 anos, a fim de criar milhões de empregos e permanecer como a maior economia mundial à frente da China, mas também para lutar contra as mudanças climáticas. Vamos falar de futebol. Na Copa América, ontem, jogando na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Uruguai venceu a Bolívia por 2-0. O Cavani, que é um dos principais artilheiros da seleção, marcou o primeiro gol na Copa América. Aliás, essa foi a primeira vitória dos uruguaios no torneio. Com esse resultado, o time eliminou a Bolívia da competição. O Uruguai continua, aliás, segue na Copa América porque se classificou para a próxima fase. No outro jogo da noite, no Mané Garrincha, em Brasília, o Paraguai venceu o Chile por 2-0. Gols marcados por Samúdio e Almirón. Com o resultado, os paraguaios chegaram ao segundo lugar do Grupo A com 6 pontos. Os chilenos estão em terceiro com 5. O Chile encerrou sua participação na primeira fase da Copa América e agora aguarda a última rodada para saber quem vai ser o seu adversário nas quartas de final. O Paraguai ainda joga na segunda-feira contra o Uruguai no estádio Newton Santos. Falando do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, Grêmio e Santos empataram ontem em 2-2 e com esse resultado, o tricolor gaúcho segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Aliás, é o último colocado só com 1 ponto. Em Santa Catarina, na estreia do treinador Diego Aguirre, o Internacional venceu a Chapecoense por 2-1. O Colorado não vencia um jogo em Chapecó desde 2008. Na Arena Castelão, o Ceará venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Em São Paulo, na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Sport também por 2-1. Em Salvador, o Bahia venceu o Atlético Paranaense por 2-1 e com essa vitória o Bahia entrou no G4 do Brasileirão. O Atlético perdeu a primeira partida no campeonato. Em Belo Horizonte, América Mineiro e Juventude ficaram só no 1-1. O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou o valor das premiações para os atletas olímpicos e paralímpicos que conquistarem medalhas nos Jogos de Tóquio. O anúncio da premiação foi feito pelo presidente da entidade, Paulo Vanderlei Teixeira. Nos esportes individuais, uma medalha de ouro vai gerar uma premiação de R$250 mil. A de prata, R$150 mil. Já uma de bronze, R$100 mil. Os valores são mais altos do que o incentivo pago nas Olimpíadas Rio 2016, quando a gratificação era de R$35 mil. Teixeira afirmou que o aumento é uma forma de reconhecimento do trabalho, comprometimento e disciplina dos atletas. A entidade também anunciou as gratificações para as equipes com até 6 atletas. O prêmio máximo chega a R$500 mil, que deve ser dividido entre o grupo. Para os esportes coletivos, como o futebol, o valor chega a R$700 mil. Aqueles que conquistarem mais de uma medalha embolsam mais bônus.
A expectativa é de que os atletas do Brasil apresentem um bom desempenho nessa edição olímpica, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas com a pandemia. No Rio 2016, o Brasil ficou na 13ª posição, com 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. E essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações. Tchau, bom dia e boa sexta-feira.